estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, podcast de propósito. Nós sempre mencionamos que nós estamos na segunda temporada, persistindo. Toda quinta-feira, uma quinta-feira atrás da outra. A gente tem o privilégio de receber os nossos convidados. Darlene sempre diz assim, o nosso convidado especial, não é isso, Darlene? Totalmente especial. É isso daí. A gente já quer agradecer você que já está nos assistindo, podcast de propósito. Mas aí você deve pensar, ou perguntar, ou argumentar. Por que de propósito? O de propósito, ele tem o propósito que é de propósito, de pincelar as situações que acontecem nas nossas vidas, principalmente as situações no sentido contrário. Porque a gente entende que o Criador, ele é pedagógico e em ventos contrários, ele quer nos ensinar alguma coisa. Às vezes é um pouco dolorido e na maioria das vezes a gente não quer nem tão pouco lembrar daquelas circunstâncias. Mas a gente entende que essa circunstância, ela serve como um aprendizado. Não é isso, Darlene? Sim, sim, sim. E o nosso convidado especial o nome dele é Paulo Galante. Gente, ó, ele tem um currículo maravilhoso e a história dele tem umas situações Né? que nos traz uma história bem bacana, né? Que a gente até já perguntou para ele e tinha algum propósito, né? As coisas concorreram para o bem. Então fica aí. Manda o link para outras pessoas, para alguns amigos teus, amigas, para ficar aqui com a gente durante esse tempo. É rapidinho. É rapidão. É rápido. E é uma história que vai ser bem bacana. Você vai ter um aprendizado. Nós já temos, né? Sim. Temos tido muitos aprendizados neste Cada lugar. quinta-feira aqui, gente. Tem sido fantástico. Então, por isso que a gente está convidando. Curte, comente, compartilhe. O programa está iniciando agora. Manda esse link que você recebeu para uma outra pessoa para acompanhar, porque a gente tem plena convicção que a história do Paulo, ela pode muito trazer um ensinamento. Sim. A gente aprende com as experiências dos outros. A gente precisa Sim. estar dentro daquele conceito lá de Provérbios, que o sábio, ele aprende com as dificuldades dos outros. Exatamente isso. Dito isso, Apresenta o Paulo. Nós vamos falar pouquinha coisa, tá? O nome dele é Paulo Ricardo Galante. Conhece? Não? Então fica aí que você já vai conhecer. O Paulo é casado, tem 37 anos, ele é engenheiro civil, atuou em mais de 30 municípios como engenheiro, né, Paulo? E hoje, gente, ele faz uma coisa que muita gente precisa da profissão dele, principalmente pais e mães que têm os seus filhos que gosta de futebol e precisa de alguém que dê aquele empurrãozão, né? E ele atua agora como agente de futebol. Mas nós não vamos ficar falando Paulo, não. Ele mesmo vai falar da trajetória dele, como ele chegou até a ser agente, e com tudo isso, para nós vai ser bem bacana ouvir a história do Paulo, né? E aí, vamos pedir para o Paulo se apresentar? Se apresenta aí, meu amigo, por gentileza. Seja bem-vindo ao De Propósito. Muito bem-vindo. Interessante, Paulo, que acho que a gente não vai deixar tu falar. Você já percebeu. Zé Carlos segura aí, Paulo. Não, olha só, nós já mudamos o programa umas 3 vezes, porque não dava para receber o Paulo aqui. Não vai dar para receber. Então a agenda dele não é fácil, né, Paulo? Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Darlene, todos que estão conosco ao vivo, os que vão nos ver depois. Sim, também, né? sim. Alguns amigos, família, tinham alguns compromissos, porém, obrigado, primeiramente, fico honrado pela oportunidade de estar aqui hoje. Sim.
Como você mesmo comentou, um dia não deu, outro dia não deu, mas hoje era o dia. Né? Hoje é o dia. Exatamente. certo. Que tudo tem um propósito. Né? Sim, Hoje era sim. o dia. Agradeço muito a oportunidade. E falar do Paulo. Paulo é um grande sonhador, sim. batalhador, desde muito cedo. Nasceu numa família rica, né, Paulo? Rico, graças a Deus. Graças a Rico, Deus. temos a riqueza, o amor, O amor, a fraternal, saúde. a paz. A paz. Ó, interrompendo você, a gente fez essa brincadeira porque parte dos nossos convidados, a gente faz uma pergunta. O fato de você ter nascido na família X, o que isso trouxe de vantagem, ou o que isso serviu como uma mola para você chegar onde você está? Porque a maioria de nós viemos de um contexto de família humilde, correto? Com certeza. Eu sou muito grato a Deus, né, irmão? Primeiramente, pelo pai e pela mãe, que eu Uau. tenho o privilégio de eles ainda estar Tá conosco, estão vivos. Isso é dois. ótimo. Manda um abraço aí para eles. Mandou um abraço para minha mãe, Márcia, que está online agora, tá Ah, vendo? Meu pai teve um compromisso, vai ver depois. Sim. Márcia e Cláudio, um beijo no coração de todos. É isso daí. Minhas irmãs também. Então, meu pai muito, desde a sua infância, muito difícil. Minha mãe também. Família completamente muito humilde. Para eu ter uma ideia, quando a minha mãe teve as dores do parto, se eu Sim. falo com orgulho, Sim. meus amigos que me conhecem, minha mãe foi de bicicleta para Santa Casa. Oxe. Olha isso. Porque meu pai era caminhoneiro. Meu pai estava no Pará quando eu nasci. Meu pai foi ver eu quase com 1 mês de idade. Não tinha telefone, não tinha informação. Minha mãe foi de bicicleta e ligaram para minha avó. Ó, sua filha foi ter seu neto. Imagina o Olha desespero, né? isso, bacana. Então, eu falo para todos, falo para eles que eu tenho os melhores. Tenho o privilégio de ter os melhores. Educação, respeito, amor. Sim. Sempre deram o melhor que tinham. Né? Até Sim. mais. Sim. Até Sim. mais, até mais. Vemos uma família humilde, mas graças a Deus, Deus sempre abençoou muito meu pai no seu trabalho. Minha mãe cuidando de nós, cuidando Aham. dos filhos, dando educação. Comecei a trabalhar com 12 anos, já 12 anos. na Bem novo. construção civil já. Junto com ele? Não, depois de material de construção. Eu nasci em Guará, São Paulo, porém com 3, 4 anos que eu tinha, meu pai veio transferido aqui para a região, para Sim. fronteira, Minas Gerais. Certinho. Depois moramos em Icém também. Uhum. Então, a minha infância toda foi em Icém. Moramos 4 anos em fronteira, mas eu era muito novo ainda. Então, eu comecei a trabalhar no material de construção, com 15 anos, onde meu pai trabalha até hoje. Meu pai tem 36 anos que ele trabalha na mesma empresa. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Se aposentou ano passado, mas ainda continua trabalhando lá. É prata da casa, né? Sim. Ah, Então, a gente sempre trabalhando, sempre os caminhos de Deus também, né? Meu Aham. pai e minha mãe sempre nos ensinando a amar a Deus, amar ao próximo, Sim, respeitar, sim. pagar suas contas, ser honesto, né? Aham. Então, eu falo que eu sou privilegiado pela base que eu tive. Como diz, a base é tudo. a fundação é tudo para a construção, né? Eu sou Sim. da construção. Sim. Não adianta ter uma torre de 30 andares se a sua base é para uma casa térrea. Sim. Então a base veio forte e, graças a Deus, as oportunidades se apresentaram na minha vida, né? Comecei a trabalhar cedo e estudar, sempre pensando numa vida melhor. O que que eu tenho? Sempre pensava, o que que eu tenho que fazer para ter uma vida melhor, né? Então, Estudo. é estudo. Estudo e trabalho, né? Aham. Sempre trabalhando muito, porém não imaginava fazer engenharia, eu imaginava... Minha mãe é aquela médica sem diploma. Sim. Seus irmãos, vocês estão com uma dor, qualquer coisa, ela vai falar o remédio, o que pode, o que não pode, a Sim. dosagem. Ela me induzia muito a fazer farmácia. É porque Porque ela queria gostava. trabalhar comigo. E meu pai Ah. trabalha numa consultora até hoje, quando eu cheguei a fazer um vestibular para farmácia. Ah, você tentou, então. Tentei, passei, ganhei bolsa. Aí meu pai um dia me chamou na sala dele. Ô filho, e a sua faculdade? Rapaz, não, vai dar certo. Eu vou... Tô Mas o quase. que você vai fazer? Você tá louco, Aí, rapaz? ó. Você trabalha numa construtora. Você sabe quanto ganha um engenheiro? Você sabe quanto ganha um farmacêutico? Filho, você trabalha desde novo. Você tem dom, você tem talento, você sabe lidar com pessoas, você tem capacidade.
Aí eu falei, na minha humildade, eu falei, pai, mas engenharia é muito difícil, né? Tinha um dilema, né? Que assim, hoje, nós sabemos, hoje é facilidade, né, irmão? Hoje tem EAD, a distância. Sim. Mas assim, eu me formei na Faculdade Dom Pedro, aqui em São José do Rio Preto. Sim, A tradicional, assim. sim. Só tinha lá, em 2007, que eu ingressei no curso superior, não existia outro curso superior em Rio Preto. Ou era Dom Pedro, ou era Barretos. Mas Então, é assim, era concorrido para entrar. Por mais que era particular, tinha fazer prova, Sim. tinha que... o vestibular. Dois, três verdade, papás. né? E assim, a gente vem de uma família humilde. O meu colegial foi escola noturna do estado, né? Público. Nunca estudei público e noturno, porque tinha É. que trabalhar de dia. Trabalhar. Então, assim, a base da escola, mas passei faculdade com bastante dificuldade, com os amigos aí, mas deu tudo certo. Deu tudo Graças a Deus, nos formamos, sempre trabalhando já na área, preparado. E quando se formou, eu fui correr o estado. Pô, e sua mãe deve ter ficado muito triste, que ela perdeu nessa quebra de braço, né? Ela, seu pai venceu. Mas ainda bem que eu ouvi meu pai. Né? Porque senão você ia terminar a farmácia e começar a engenharia. Porque, assim, eu sou um apaixonado pela minha Que profissão. bacana. Assim. É. Pretendo, né? A gente sempre imagina ter outros negócios, né? Sim. Nunca pode ter o pé em um barco somente. Sim. Mas a minha base ali, o que eu gosto, o que eu Sim. pretendo sempre ter é a construtora. Que legal. Tá no sangue, né? Família. A né? engenharia. Meu pai, a família toda aí. É Que isso daí. bacana. E agora o agente foi através do ano passado. Tem o meu filho, né? Tem dois Agente de filhos. futebol. Tem 2 filhos, Leonardo e Luana. Um beijo para vocês, meus amores. Amores da minha vida, né? Ai, Minha que esposa legal. Adriana, meu amor também. Prazer, hein? O ano Ó, passado. peraí, ele gaguejou, gente. Porque falou da esposa. Falou da esposa. Ele até ficou meio corado, Tá, meio diferente. tá lá. O ano passado, meu filho teve a oportunidade de, através dos amigos lá de Jaú, onde é a cidade que nós morávamos, meu filho treinava ali, escolinha do Flamengo, Sim. em disputar um campeonato na Espanha, o ano passado. Ah, ele foi? Ele foi, fomos eu e ele. Tem. Ele é Então, filho de quem? então, mas é assim, como a questão de agente Então, de foi futebol. quando eu cheguei lá, um torneio internacional, assim, sensacional, assim, uma experiência que eu jamais imaginava. Eu enxerguei um grande mercado ali. Nós que somos empresários, Sim. a gente enxerga uma oportunidade em diversas coisas, né? Você bate o olho e você fala assim, cara, Cara, que é isso? Você chega num lugar assim, num complexo, né? Lá em Salou, na Espanha, times Japão, Croácia, Estônia, Holanda, Inglaterra. Eu falei, gente, um monte de jovens, feminino, masculino, uma loucura. O mundo inteiro ali concentrado, falando inglês. Aí eu cheguei no Brasil, comecei a pesquisar. E tive a felicidade de encontrar pessoas certas. sim. Ô, Paulo, dá licença, deixa eu te perguntar. Imagina. Mas então o seu filho já está no futebol há quanto tempo? Ele treina desde os 3, 4 anos Então, de idade. Quando seu filho começou a jogar futebol, você era engenheiro. Engenheiro. Foi a partir daí, dessa oportunidade de levar o seu filho, Que eu enxerguei que uma você... oportunidade. Ai, que bacana. Exatamente. Aí cheguei no Brasil, chegamos, comecei a pesquisar, conheci pessoas e comecei a entender. Assim, ainda estou aprendendo ainda. Sim. E o amor pela engenharia? Não perdeu? Não, jamais. Tem a Aham. construtora ainda Aham. trabalhando. A agência ainda começou. A construtora, vou falar o nome, a Só Galante para explicar para as pessoas que Construtora. estão nos assistindo que hoje ele é engenheiro, ele tem a empresa Galante construtora Galante Construtora e por causa do filho ele teve aí uma outra visão de abrir um outro negócio, Exatamente. que A Galante como Sports. a Galante Sports. Isso. Então, na verdade, você já está construindo um ecossistema, né? Exatamente. Então tem aqui a base, que é a engenharia civil, A base Isso. forte. a base forte, que é Pra você, poder- aí foi criado a construtora Galante, aí do outro lado Agora a agência e tem o... a agência. E esse ano tem novos projetos Sim, chegando. então guarda. Que estão guardadinhos. Guarda. Estamos em porque- planejamento. Sim. Como é o Não nome faça, da esposa não faça mesmo, como Adriana? José. Adriana.
Tá entendendo, né, Adriana? Tem que estar do lado. Exatamente. Que legal. E aí que chegamos, bacana. comecei a fazer, estamos fazendo o curso ainda, porque no final de 2022, antes, os agentes, né, os empresários de atletas, respondia somente a CBF, que é a Confederação de Futebol Brasileira. Porém, no final de 2022, a FIFA, que é A entidade? a entidade, máxima aí. ela aboliu os agentes CBF. Ela quer que todos os agentes sejam agente FIFA. Não só no Brasil. Brasil, Argentina, Espanha. Somente FIFA. Porém, tem grande parte que ainda estão atuando pela CBF sob liminar, mas falam-se que um dia vai se extinguir. Então, por isso nós já estamos fazendo da FIFA. Tem uma avaliação agora em novembro, vai ser realizada. Fizemos uma avaliação agora no Rio de Janeiro, agora tem outra em novembro. E estamos aprendendo ainda. É muito novo. Tem uns amigos que eu tive o privilégio de conhecer através do curso. Temos nosso grupo, trocamos ideias. Já estamos, né, pegando talentos, que é o maior projeto da Galant Sports, é dar oportunidade para quem não tem condição. Então, tem um propósito. É o meu filho, né? Começou por ele, quero dar toda a base para ele, todas as oportunidades. Porém, o pai fala para ele, depende muito de você. Sim. O pai vai conseguir, às vezes, conseguir oportunidades. Porém, quem tem que estar preparado é você. E assim, outras crianças, jovens, né, que a gente sabe que não tem oportunidade, tem o talento, porém são pedras preciosas que precisam serem lapidadas e falta muita oportunidade. Então, tenho já 3 pessoas que estão comigo no projeto, que já estão procurando talentos, já temos algumas coisas. Tenho feito reunião com o pessoal a nível exterior, fora do Brasil. Então tá tudo caminhando ainda. Porém, é época de plantio, né? O projeto no início. Ô, Paulo, você jogou futebol? Não, só... Não. Mas pelo que eu entendi... Brincava muito, brincava. Mas não tinha talento. O negócio era para ser engenheiro mesmo. Pelo que eu entendi, ele é ligado ao esporte desde a barriga da mãe, né? Quando ela teve as dores, que ela pegou? Correu de bicicleta, né? Mas assim, eu gosto muito de esporte, né? Assim, futebol, né, tá no DNA da maioria dos brasileiros, né? A gente sempre acompanha, torce, sofre, né? Sim. Nessa fase que estamos aí. Porém, sempre brinco. Não digo que eu jogo, brinco. Temos o racha do condomínio, os amigos, às vezes quando tem uns campeonatinhos, a gente gosta de brincar, né? O pessoal, só para descontrair aqui, o estilo do Paulo é aquele zagueiro que a bola passa, mas o cara não passa. Exato. Tem uns colegas que jogam lá com ele. O Duda acabou me pincelando, falou assim, rapaz, jogar contra ele é brincadeira, porque a bola passa, mas o cara não passa. Não pode passar. Não deixa, né? Pode, né? O próprio meu filho fala, não faça gracinha. Não faz gracinha com o pai, não. Não. Porque... Aqui dentro, não. Aqui não sou seu pai, não. Olha só, se você me permite, então, vocês escutaram a trajetória do Paulo, uma pessoa que vem de uma família que a gente chama de família batalhadora. Exato. Né? Então, não sei se você observou, mas o que me chamou muito a atenção é a origem, de onde a pessoa veio e as oportunidades que a pessoa abraça. Então, no contexto de hoje, até porque a lei não permite mais, por exemplo, uma criança ou um jovem, vamos dizer assim, você com 12 anos já era um rapaz bem formado, né? Começou a trabalhar numa casa de construção, é isso? Isso. Então, assim, desde lá, trabalhando, estudando, né? Nunca parou de estudar. Nunca. Seus outros irmãos também, todos eles trabalhavam e estudavam. Tudo. Todo mundo trabalhando e estudando. Tudo. Então, querido, a essência do programa de propósito, ele mostra de onde a pessoa veio, a trajetória, porque hoje a gente tem como convidado uma pessoa que tem MBA, uma pessoa que é bem viajada, né?
uma pessoa que é próspera, mas é uma pessoa que a gente aprende. E o que nós vamos aprender com Paulo hoje? O que Paulo passou que a gente pode falar assim, poxa vida, esse cara passou por isso? Quais os ventos contrários, Uau, quais né? foram os ventos contrários que o Paulo vivenciou? Essa é a essência do programa de propósito. Por quê? A gente vai fazer a comparação. O que aconteceu com ele? A gente faz a comparação com o texto bíblico. Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como assim? De acordo com o que ele nos passou aqui, e a gente também bate um papo, certo? A gente conhece um pouquinho do Paulo. O Paulo, ele casou com quantos anos, Paulo? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Casou com 18 anos. 18, 19, 20. Com 22, você vivencia uma situação que poucos de nós queríamos vivenciar. 18, 19, 20, 21, 22. 23. 23. 23. 5 anos depois, 5 anos. conta pra gente. Nos casamos cedo, né? A minha primeira esposa. Aham. Tivemos nosso filho, que era uma promessa de Deus, né? Tivemos dificuldades, ela teve alguns abortos, Sim. porém jovem. E com 5 anos de casado, o Léo tinha 1 ano. Um O ano. Leonardo tinha 1 ano. Eu fiquei viúvo. Você ficou viúvo. Deus se comprazeu em recolher Escolhi ela. uma esposa. Exatamente. Novinha. 22 ela tinha e eu 23. Então, 2 crianças, né? Aham. Você não imagina que vai passar por isso. Né? Você Imagina. olha numa novela, televisão, livros, mas você nunca espera. Mas eu tenho que dizer que em tudo o Senhor foi comigo, né? Aham. Graças a Deus, como eu diz, a minha base, né? Sim. Minha família, meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todos, né? Falou, não, vamos todo mundo junto. Você teve esse amparo, mas é assim, Teve. conta pra gente como foi O impacto, né? o impacto, Paulo, porque Eu estava morando em São José do Rio Preto. Eu já estava já morando aqui, atuando como... trabalhando numa grande construtora aqui Aham. na cidade. Já estava formado? Não, eu estava no 4º ano de faculdade. Terminando a faculdade. então. Terminando, porém já atuava como engenheiro na empresa, assim. Sim. Não assinava, que eu não tinha Uhum. poder, já tocando obras, conversando. E, de repente, ela adoeceu na segunda-feira, na quinta para sexta foi aula. Não deu tempo, assim. Foi muito rápido. Foi uma paulada, assim. Então, um jovem, você olha, e agora, né? Que E eu o vou fazer? bebê no Um colo. ano. Não. É assim, mas a minha força foi ele, né? Deus, Sim. família, mas eu olhava para ele agora, ele Eu tem... não posso Não esmorecer. posso. Ele tem eu aqui, né? Sim. Ele precisa de mim. E fomos. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava numa empresa há 9 anos. Eu me desliguei da empresa e voltei para casa dos meus pais. Em Icém, Aham. junto com meu filho. Porque não, meu filho ele tem que ter uma base, né? Por exemplo, chega na escola, no Dia das Mães. Ele não vai falar, eu não tenho mãe. Não. Minha mãe ajudou ele a criar. Tanto é que Sim. hoje, até hoje, ele chama minha mãe de mãe. Sim. Ai, que lindo. Porque ele tinha 1 ano e 15 dias quando tudo aconteceu, né? Meu Deus, é muito novinho. Bebê. Então, sofreu, né? Sofreu Sim, a ali, falta, a calado, sem ausência. saber o que estava Sim. acontecendo. Porém, graças a Deus, é uma criança iluminada. Quem tem o prazer, vocês vão conhecer Aham. ele. Nós Eu já vamos. conheço. Ele... vamos conhecer. Eu conheço. Conheceu. Eu Uma conheço. criança já preparada, né? O que é bacana nesse momento, Esse contexto? nesse contexto, nessa história, é a família. Uau. Porque, assim, por pior que seja a situação, Você tem para onde voltar. tem para onde ir. Você tem... Mesmo a base mesmo vivenciando aquela Aquela dor, Não, né? não. Mesmo passando pelo crivo de quando você vai ao altar, ou seja, só no cartório ou no religioso, deixai pai e mãe, assim, ó, deixou a família e você constrói, Seguiu sua vida. você vai construir a sua vida. Mas mesmo em circunstâncias como essa,
ter um apoio, a base faz toda a diferença, Paulo? Faz toda a diferença. Toda a diferença, Toda a né? diferença. Toda a diferença. E aí, diante de uma situação dessa, você pergunta, né? Cara, como isso pode contribuir para o aí, meu bem, gente? Como isso? Como que é? Eu Como? perdi minha esposa, Exato. né? E eu tô com um bebê, Exatamente. Que Fazendo aonde? faculdade, Fazendo- sonhando, batalhando. trabalhando numa grande empresa, você Trabalhando numa disse. grande empresa. Agora eu tô só com o meu bebê, eu vou sair da empresa porque eu tenho um filho que Tem precisa de cuidar mim. dele. Não, Exato. o vento bateu Cara, forte de uma forma assim. A maioria das pessoas, você que está nos acompanhando, quando a gente vivencia algumas circunstâncias contrárias, parece que é quase que natural. Deus, mas por que essas coisas estão acontecendo comigo? Exatamente. Por que isso? Aí tem uma resposta. Talvez você esteja vivenciando alguma situação dessa Contrária, ventos contrária na contrários. sua vida. Tudo tem um porquê. E o Criador parece meio difícil, mas ele usa essas circunstâncias para nos ensinar algo. Ô Paulo, dentro dessa circunstância, desse evento, de tudo isso que você vivenciou, o que você aprendeu em tudo isso, Paulo? Qual foi a lição? Tem uma lição, Paulo? Tem, com certeza. Tem muitas lições, né? Não só uma, tem Isso muitas. é bacana. Ah, Como você comentou, a família é a base. sim, A família é a base. isso ficou muito claro. Muito claro. E a presença de Deus também. Assim, por mais que você se rebeldia, né? Aham. Você fica. Surgiu esse momento, um certo momento, Paulo, de rebeldia? Por que comigo? Ele era muito novo também, Cheio né, de sonhos, cara? cheio de 23 planos, anos. E assim, por que comigo? E você vai, minha família é cristã, né? Sim. Nós temos o privilégio, né? Esse Sim. privilégio. E você vai, e Deus sempre deixa bem claro que era a vontade dele. Sim. Que era a vontade dele. Então, ele é aquele que concede o fardo, mas ele dá força. Sim. Momento algum, eu imaginei que eu estava sozinho. Momento algum. Uhum. Por mais nas angústias, no começo, eu sempre sentia um amparo, né? Aham, Sempre me pegando no colo e falando, não tá tudo perdido. Calma, aham. calma. Você teve que parar com a faculdade? Não. Eu quase parei. Assim, porque eu estava foi mês de setembro, né? Época de provas. Na semana, era semana de provas. Uau! E assim, perdi todas as provas e eu estava no quarto ano. Falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar esse ano Sim. E volta ano que vem. e o ano que vem eu volto. Porém, tem um grande amigo, que inclusive ele está comigo hoje ainda. Hoje ele está comigo. Como sócio na empresa? No meu projeto, não, nós Ah, no seu trabalhamos projeto. no meu trabalho junto comigo na empresa, já estamos Sim. juntos há muitos anos. Um dia ele me ligou. Falou, ô, Chico, não vai vir? Eu falei, não vou, cara. Não vou. Eu posso falar o nome dele? Pode, fica à pode, É o pode. vontade. Silvio. O Silvio. Silvio. Ô, Silvio, um abraço, hein? Silvão. Silvio Gomes. Grande amigo, Conhecido hein? como Chumbada. Então ele é pesado, cara. Pesado. Ele me ligou um dia, isso me marcou. Eu falo pra ele, ele começa a chorar. Sim. Ai, que bonito. Ele falou, não, você não vai parar. Eu falei, não tenho condições. Ó, eu já tô conversando aqui com o diretor, com os professores. Vão te dar outras provas, cara. Claro, é justificável. E você né? vai passar. Não tem, né? Porque assim, a Dom Pedro era bem rigorosa, sabe? Não tinha. Era P1, P2, deu a média, não deu, irmão. Não. Vai. Fazia uma sub. Sim. Não tinha trabalho, não tinha nada. Era. Aí o dia ele falou assim, ó. Agora você tá aí em 100, porque eu voltei pra casa dos meus pais. Vem pra cá. Vem aí na prefeitura. Tá? Eu acho que eu não vou. Você tem duas escolhas. Ou você vem, ou nós vamos ir te buscar. Putz, Ei, nenhuma. espera aí, Paulo. Olha que Olha só, são coisas que nos dias de hoje é muito difícil da gente encontrar. É um amigo. Exatamente. amigo que nos O que pega disse pela mão a terapeuta na quinta-feira passada que você conhece um amigo como, Darlene? na hora da angústia, Na hora né? Na hora da angústia, Das adversidades. das adversidades. Então, ele falou, você vem ou nós vamos ir te buscar. Você não vai parar. Nós vamos formar junto. Nós formatura ano que vem.
E buscamos força e retornei. E Que graças a bonito. Deus, deu tudo certo. Aham. Formamos Ê, juntos. chumbada, hein? É. Que amigo tu é, cara. Ó, pra tu. Queremos conhecer você, hein, Chumbada? Muito Isso bom. marcou, né? Tem coisa Marcou. que marca. Claro. E o apoio do pai, né? O pai, a mãe, falam, não, Sim. meu filho, vamos, o pai vai te ajudar. Então, e tem outras pessoas também que foram muito Sim. importantes. Nesse momento. Nesse momento, ligava todo dia, assim. E foi indo, irmão, assim, um dia, primeira semana, primeiro mês, e a vida tem que retornar, né? Sim. Tem que retomar. Porque eu olhava pro Léo, olhava, "Ué, mas eu não posso." E Deus abençoou que eu arrumei um serviço na cidade, Aqui? em 100, E 100. Sim. de construção. Sim. Ah, O prefeito ficou sabendo que eu estava na cidade, ele tinha uma obra para acabar de casas populares, mandou me chamar através de um amigo que falou, ó, você tá aí, eu quero que você acabe essa obra para mim. Então, eu retornei à faculdade, trabalhei como engenheiro até me formar. Aí quando eu me formei, aí eu falei, agora eu preciso Uhum. seguir o destino, né? Que a engenharia, ela exige experiência, né? Sim, A sim. faculdade, ela te prepara muito pouco, né? Aham. Então sim. foi isso. Aí, graças a Deus, a vida retomou e vamos lutando, vamos lutando. E depois de 6 anos, eu me casei com a Adriana, que é a minha esposa hoje. Aham. Talvez no caminho muito eu tocando uma obra na cidade que ela morava. Tem uma pergunta para fazer antes de você concluir. Quando uma pessoa passa por um trauma como esse, um trauma, e você é um jovem, é natural que esse jovem, com 23 anos, 23, 24, 25, no máximo, 2 anos depois, ele consiga ter um relacionamento para casar e tudo, porque a gente está falando de uma pessoa com base, uma pessoa que foi ensinado pelos seus pais, toda aquela base de família, né? Mas aí você está dizendo que foi 6 anos depois. Adriana, sim. É claro, teve outras pessoas Sim. que passaram, mas não ficaram, né? Entendi. Porém, sozinho, quase É impossível. difícil, é Com muito o tempo, novo. né? Sim. Muito novo. Porém, a Adriana foi 6 anos, que é a minha Tá. esposa, né? Sim. Você deve namorada, alguma Sim, coisa sim, ou sim, outra. sim. Aí vai vendo, Que vai vendo, legal. fala, não, aqui dá, aqui não dá. Quebra a cara aqui, acerta Sim. ali. Você perde o rumo, você Sim. Você fica meio desnorteado. fica. Claro. Mas nada como a experiência. Tudo tinha um Sequência propósito, Paulo. natural. Tudo tinha um propósito. Eu trabalhava uma empresa muito boa, estava muito bem. Eu estava muito bem. E um dia eu tive um convite para trocar de empresa. Rapaz, e assim, não imaginava. Eu estava bem onde eu estava, uma empresa de São Paulo, tocava obras no interior. Porém, quando a pessoa que me fez a proposta, eu lembro até hoje, eu até falo isso para Adriana, ó, tá, você vai trabalhar, eu tenho uma obra em Bariri para você. Eu vou falar para você, que naquele momento alguma coisa entrou no meu coração, que eu tinha um propósito em Bariri. Assim, nem eu entendo porque eu troquei. Financeiramente era mais vantajoso, mas eu estava muito bem onde eu estava, poderia ir galgando os degraus e chegar na proposta. Porém, eu já tinha 2 anos de empresa, tinha confiança, ia entrar numa empresa novo, tinha que começar tudo do zero, mas eu tinha que ir. Não sei te explicar pra você. Eu tinha que ir. Troquei de empresa, fui para essa cidade e com 3 meses estava lá, eu conheci a minha esposa. Era esse o propósito. Por isso que já ardia no seu coração, porque Deus, quando faz as coisas, ele faz de forma perfeita. Exatamente. Assim, nos conhecemos, começamos a namorar, namoramos bem dizer 2 anos, aí nos casamos e hoje Tem a pequena de 3 anos. tem o Leozinho de 14, que hoje o Léo, ele é abençoado, ele tem 2 mães, a mãe Sim. Adriana Sim. e a minha mãe Márcia. Sim. Ele tem 2 mães, a Adriana é a mãe dele também, e há 3 anos tivemos a Luana, a nossa Que princesinha. fofa. Que tá Graças lá. a Tá lá Deus. nesse momento lá, tá pegando fogo lá. Que legal, né? Puxa vida. E aí a gente percebe que durante o processo, eu sempre falo isso, que ninguém conhece o processo da vida de uma pessoa que você já vê formado, Exatamente. né? Porque assim, cara, Atrás das cortinas, né? Exatamente, todas as pessoas têm uma história. E às vezes parte dessa história
Ninguém sabe, tá lá, escondidinha. Tá. Mas ela teve que passar dia a dia, cada situação. Exatamente. Porque hoje você olha para trás e vê o Leonardo, Léo. Léo, O Léo com 14 anos, né? 14 anos. Então, e era um bebê que você olhava para frente e falava assim, O caramba, que eu vou fazer? o que que eu faço agora? Mas assim, passou. Passou. Foram ciclos que passaram e hoje ele é um menino aí que também vai ser muito bem sucedido, porque já já é está... atleta. já é Já atleta, né? atleta, se Que cuida, legal, que disciplinado. E aí vem essa nova profissão nova que ele já está galgando, né? Do futebol. Então, mas eu queria ainda continuar explorando ainda naquilo que a gente pode continuar aprendendo com ele Uhum. sobre essa questão, Paulo. Inclusive, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, moço, rapaz, tá chovendo de gente aqui, Darlene. Olha só. Eu achei mó bacana. Olha só. A galera é fera, Zé, a galera mas é ó, fera. Gente, muito legal, né? Galera é Tem fera. bastante gente. olha só. Tem gente aqui. Ana Nogueira, Maria Isabel, Rick, tá com o símbolo do São Paulo aqui, Luciana Destro, Operador Campos, Reginaldo Rosa, Raquel Peixoto, Toda- Antônio, Galera toda. São seus amigos. Givaldo, Karina, que Antônio mais? Merlini, Gabriel tu falou? Strozzi. Ei, Operador Campos, eu peguei o Paulo no colo. Quem é esse aqui, Paulo? Você é um grande amigo de infância, irmão. Rapaz. Ninguém pegou ninguém no colo, não. Começaram, Paulo. Eu falei, vai ter uns comentários aí. Toma cuidado, Paulo. Toma cuidado que tem uns Só colegas lê aí. os nomes, Juscelino É, Santana, Antônio Merlini, Graciete Silva, um abraço. Graças. Joana Pereira, Ricardo Moura, sensacional, pessoa maravilhosa. Sou um dos privilegiados em ter sua amizade. Esse é um Toda a grande sorte do mundo, amigo, brother. irmão. Olha que Parabéns, legal. irmão. Luciana Destro, Mauro Silva. Mauro Silva. Esse aqui é o Duda? Mauro É, né? Silva? Acho que é, né? É, Pra o cima, Duda. meus amigos. É o Duda. Estamos ele lá também. mesmo aqui, ó. Duda e família. Ô, Duda, grande Duda. abraço, hein, gente? Marília Garante. Marília Galante Minha deve irmã, ser. minha É irmã. Essa da aqui é a família. sua irmã. A do meio. A do meio? A do meio. Aí É. tem a caçula que é a Isabela. É, né? Luiz Fernando. Grande brother, ele colocou aqui, Luiz Fernando. Gente, a gente quer. Valquíria, oi Val. a gente Que quer mandar um- satisfação, querida. Valquíria. Tem algumas pessoas que não saem aqui pra mim, Dali, mas sai Neto pra você. Galante. Meu sobrinho. Olha aí, que bacana. Francisco Prado, meu amigo irmão, ele colocou aqui. Chicão. Gente, que bacana que vocês Obrigado, estão aí. gente, pela Muito audiência, ó. Obrigada por De essa propósito. audiência. A gente Obrigada. acredita que. Acho que alguns detalhes, inclusive vocês que são da família, às vezes nem sabem, né, Paulo? O que você passou. Pois é, mas não precisa falar algumas coisas, né? O Paulo já não sabe. Olha só, gente, a gente quer aprender um pouco com o Paulo. A gente vive hoje num mundo de um ritmo muito frenético. As pessoas falam assim, sem perceber, e aí, tá na correria? E aí, tá na correria? O Paulo, como um homem de negócios, não é isso? Exato. Como qualquer ser humano que quando as coisas estão dando certo, ele trabalha, ele vara a madrugada, abre aqui, abre um outro negócio. E para vocês que não sabem, a gente está com uma pessoa que sempre praticou esporte, né? De 2019 pra cá, antes brincava alguma coisa, mas em 2019 foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, né? Então de 2019 para cá que você saiu daquela condição Isso. de um Porque Paulo. na época da faculdade era correria por tudo que passou. E depois eu fiquei 10 anos quase viajando, né? Viajando. Viajava muito, Chegou um momento que eu lembro até hoje. Trabalhei numa empresa que eu rodava 10 mil quilômetros em 25 dias. Ei, Menino. 10 mil quilômetros em 25 A dias. revisão do carro não dava nem um mês. Então, assim, Meu era Deus, então um ritmo frenético. muito acelerado e sempre longe do Léo, né? Aham. O Léo ficou na casa dos meus pais. E eu trabalhando, viajando. E eu tava namorando a Adriana. Então, assim, aí final de semana eu rodava mais 800 com o meu carro particular.
Saía da obra, pegava, ficava um pouquinho com o Léo, um pouquinho com a Adriana e voltava pra obra. Então, E aí não dava tempo de nada, fazer nenhuma atividade física, cuidar. eu não vou falar que não dava tempo, porque hoje acho que essa palavra não tem tempo. Quem me conhece sabe que eu defendo muito isso. Sim. Não era a minha prioridade. A minha verdade. prioridade era trabalhar e correr. É a Então, palavra melhor usada aquela mesmo. foto que você mostrou pra gente mostra os dois paralelos? Mostra o Paulo Com certeza. antes e o... Tem jeito, Falcone, de a gente se colocar aquela foto aí, meu querido? Dá pra gente colocar a foto aqui no painel. É muito interessante isso que a gente vai estar... Olha lá. Olha só! Olha São só! duas pessoas a Somos- mesma. São duas Pessoas pessoas. diferentes, porém a Então, mesma pessoa. ali o Paulo, Viajando 25 dias, Muito, 10 mil. ali o Paulo andando 10 mil. muito. Corria muito. Ah, o Léo. É? O Léo tá aí. Aqui é um Paulo mais consciente. Que chegou um momento e falou, preciso mudar, né? Uhum. Ou eu mudo ou não sei, né? Ou me mudam. Eu não sei. Já estava incomodando. Já. Saúde. Bastante. Subiu uma escada. Aham. Às vezes precisava, na obra mesmo, tem que ir daqui e ali. Já chegava, andava 500 metros, já bufando para quem já corria 5, 6 Sim. km, não conseguia andar 200, 300 metros. Dor no joelho, dor aqui, dor ali. Tudo, né? Não dorme direito, acorda indisposto. Aham. Então chegou um momento, eu falei, não, eu preciso mudar. Aí Ok. tem a minha irmã caçula, que é nutricionista. Aham. Qual é o nome dela? Isabela Galante. É, Isabela Galante. Não sei se ela tá, ela tinha algumas consultas hoje, mas se ela não tá, ela vai ver depois. Sim. E um médico, um amigo também, que virou um amigo, né? Sim. E consciência, né, irmão? Primeiro é a cabeça, né? Você tem que querer. Você Sim. pode estar com os melhores, fazendo os melhores. Se você não querer, você não vai conseguir. Não adianta esse network de um médico. Não adianta. Você adianta. vê palestra, vê lá o Cariani, o Sim. Musa, Até acha é bonito né? ver. É. Mas até você diz assim, a gente vinha comentando hoje no carro que algumas pessoas que, ai meu Deus, eu preciso. Precisa, né? mas não toma atitude para fazer. E foi isso, foi mês de março. Eu falei, eu preciso mudar. Aí pedi socorro, né? Ajuda, né? Socorro não ajuda. Sim. E comecei a praticar esporte. Bem, com muita dificuldade, pesado. Mas venceu isso daí. Começou, irmão. E foi mês a mês. Vou indo, aí na hora que pegou o gosto, aí foi. Até que chegou no ano de 2019, se você pegar janeiro até dezembro, foi uma redução de 42 quilos. Ei, peraí, pessoal. Nossa. Em um ano, Em um ano. 42 Com quilos. planejamento. Com né? planejamento, Sim. Sem lógico. loucura. Sem cirurgia. Não, nada. Alimentação e atividade Alimentação e suplementação. Sim, né? suplementação e suplementação, atividade. porque quando fiz o exame de sangue, não tinha nada no lugar, né? Então, Sim. primeiro foi ajustar a máquina, né? Sim. Então, passou, né? Aí eu cheguei. Falei, não, agora... Aí o mais difícil não é você... Chegar até lá, é manter. É manter. Uhum. Ó, mas peraí, mas a gente pode... Tem algo muito importante que a gente possa aprender com o Paulo hoje. A condição que ele estava, para a condição que ele consegue vencer em praticamente um ano, porque a gente vê hoje muitas pessoas naquela consciência de que não, eu vou chegar até não sei quantos quilos, depois eu vou direto para uma cirurgia e correr todos esses riscos. Paulo, o que você me diz? Porque em um ano você perdeu praticamente 40 quilos. Foi. Eu acho assim que não tem que tomar atalhos, né? Você tem que percorrer o caminho, né? Correto. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O que eu preciso fazer para chegar, né? Aham. Foi o que eu fiz. Me municiei e só fui. Minha esposa sempre me apoiando, sempre. E foi uma mudança drástica, mas assim, nunca me privei dos meus luxos também. Aham. Tinha filho pequeno, comer um lanche, uma pizza, porém, bem mais reduzido, né? Regrado. Bem regrado. E praticando esporte. Esporte, acompanhamento médico, nutricionista. E foi indo. De repente, irmão, você olha e fala, rapaz, já tô aqui. Não é que deu certo, Já né? tô aqui. Não, agora você vai ver na linha de chegada, né? Fala, não, vou parar agora. Não. Agora não. Como eu disse, na dúvida, acelera.
isso. Não pare. E foi, como diz, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo para todos: só vive o propósito quem suporta o processo. Só vive O propósito, quem suporta. o processo. E é verdade. A maioria das pessoas aborta o processo, Não correto? suporta. Querem atalhos, né? Querem atalhos. Por exemplo, Atalhos, nesse facilidade. caso específico, as pessoas preferem o atalho, que é a cirurgia, Cirurgia. falando especificamente dessa condição. Exatamente. Porque a cirurgia é um atalho. Exatamente. Claro. Tem pessoas que acho que é só cirúrgico mesmo. É. Né? Sim, sim, Por causa sim, do sim, excesso. sim. Mas o que eu falei, primeiramente eu tenho que tentar. Sim. Se eu chegasse 3, 4, 5 meses, não foi, então aí qual que é o plano B? Sim. Qual que é o plano? Sim. Mas assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi? Falei, não, então tô bem, não, então vamos Isso. continuar. E foi Aham. intensificando. Tem uma situação que ocorreu aí, Darlene, você mencionou ali. Ah, Em 2023, 23. Paulo, agora que está numa outra condição, ele vivenciando essa correria, estava naquela correria, né? Muito. Olha só, pessoal. Mas e a atividade física? Não, Diminuiu? regular, não. Faz- Não, ele já Fazendo estava. com Ali, tudo, naquele tá. período, algumas pessoas já chamavam ele de um homem de ferro, né? Que você fazia musculação, Musculação, corrida, Corrida, futebol, futebol, crossfit. tinha feito crossfit. Já tinha feito fazia crossfit? Tudo que tinha, Tudo né? que apareceu. Ele queria continuar acelerando. Ativo. Então, ativo. Mas aí É. o que acontece? Existe um perigo nessa questão de você estar muito ativo, né? Nós que. Nós não somos máquina, né? Não, eu estou falando assim, nós que hoje lidamos com o estresse, tratamos o estresse nas pessoas através da nossa terapia, do nosso trabalho, Uhum. a gente sabe muito bem quantas pessoas têm Exatamente. chegado ali na clínica Sim. com esse fator. O fator estresse, a gente está dizendo assim, ao extremo. Sim. E aqui a gente aprende uma outra coisa com o Paulo. Como assim? Toda essa atividade física, mas existia um ritmo muito frenético que pegou o Paulo de surpresa. E que isso, de uma certa forma, também foi um alerta para o Paulo. Certo ou errado? Com certeza. Conta pra gente como é que foi. O que aconteceu? Estávamos numa correria muito grande, né? Na empresa, na construtora, obras iniciando, obras concluindo, obras para começar, orçamentos, Muita viagem? viajando demais, muito estresse, correria, aí você não dorme bem, não se alimenta corretamente. A atividade física nunca parou, Uhum. porém você não consegue focar tanto Sim. como deveria, Sim. né? Às vezes tinha meia hora, 40 minutos, tinha que ser rapidinho, que tinha que ir embora, tinha reunião, tinha que viajar. Uhum. E em agosto do ano passado, né, dia 8 de agosto, para ser mais exato, da segunda para terça-feira. Na segunda, eu tomei o banho à noite, fiquei lá com a minha filha, tem até foto aqui, depois até mando para vocês. Ela dormindo comigo no sofá e eu senti um incômodo, pequeno incômodo. Sim. Mas coincidentemente eu tinha treinado peito na segunda-feira. Peitoral. Então, Deve quem vive aí treinando, a dor sempre tem algum incômodo, né? Sim. E jantei normalmente e dormi. Na madrugada de terça, né? 1h40 da manhã, para ser mais exato, eu acordei. Assustado. E eu não acordo, meu sono é pesado. Sim. Eu não durmo muito, porque uma fase que eu tinha que acordar muito cedo, hoje eu acordo muito cedo. 4h30, 5 horas da manhã eu já estou acordado. Porém, esse dia 1h40, eu nunca acordo esse horário. Senti mal, falei, ué, o que tá acontecendo? Aí fui pra sala, liguei o ventilador, falei, não, tem alguma coisa errada. Puxei o ar não veio. Falei, uai. Ia o incômodo maior. Sentia que o batimento estava descompassado, né? Sim. Não estava normal. A primeira coisa que eu fiz, peguei o celular, entrei no Google, sintomas de infarto, mas assim, só por pra precaução. Alguma... Eu me lembro no que abri uma página de 6, 7 sintomas, eu tava com 4. Caramba, Paulo. Uai, que é isso? Não tô legal. Aí nós somos cristãos, né? Temos muita fé em Deus. Eu fui fazer uma oração.
Quando eu fiz uma oração, assim, foi claro, assim, ó, eu tinha que ir Vai pro pro hospital. Você recebe aquele, como se fosse a voz falando com Um você. chamado, Vai pro hospital. vai pro hospital. Cheguei na minha esposa, não assustei ela, falei, ó, acordei ela acordou assustada. Eu vou no hospital só pra ver o que tá acontecendo. Eu tô sentindo algumas coisas Assusta do mesmo jeito. diferentes que eu nunca senti. Não, mas não, fica com as crianças, 2 horas da manhã, eu já volto. Só vou pra desencargo de consciência. Sim. Não, tudo bem, mas vai me falando, não, fica tranquilo. Assim, foi até uma imprudência minha. E sozinho. Poderia ter chamado algum amigo. Vixe, tem Sim. muitos amigos, o Duda, tem outros Sim. amigos, Do mesmo condomínio. Fabinho, Alisson. O rapaz, você tem que ter chamado nós. Claro, não podia ir sozinho mesmo. Mas assim, você não imagina que tá acontecendo isso com você, né? Peguei a caminhonete e fui. Eu troquei a roupa, fui sozinho. Tranquilo. Chegando lá, eu senti mais mal. Na Unimed ali, na Madibacite. Aí na hora que eu cheguei, falei os sintomas, já me colocaram de lado, mediu a pressão era 2h10 da manhã. Ela tava 16/10. Tava alta, Ah, mas Não tão preocupante. assim. não tá. Ela falou, você tem problema de pressão? Eu falei, não, Hipertenso. não tenho. Minha pressão é 12/8. 12 e 13. Diabética. Aí já foi fazer o eletro. Na hora ali, já fez eletro. E exame de sangue. Coletou sangue, fez eletro e fez uma ultrassom, né? E eu quieto ali. Quieto. Esperando, né? Não deixar de lado. O que tá acontecendo? Aí deu 3h30, por volta das 3h30. Veio medir minha pressão de novo. Ela já tava 23/12. Aí já Subiu muito rápido. muito rápido. Ela já tava 23. E vieram já repetir exame de sangue. Falei, mas o que tá acontecendo? Não, o doutor quer uma contraprova. E eu fui muito feliz, né? Permissão de Deus também, que o médico plantonista era cardiologista aquela Nossa, noite. que benção. Então, o doutor Paulo, meu xará. E foi, repetiu os exames, deu. E eu conversando com a esposa, falei, não, calma aqui, não avisa ninguém aí, calma que estão fazendo exame. Mas eu já fui, você já vai sentindo mal, né? Na hora que eu vi que minha pressão estava 23, eu falei, não, Agora eu tô mal. agora tem coisa errada. Aí já me medicaram, o pessoal foram muito prestativos, os enfermeiros Atenciosa. foram muito ágeis também, né? Deu perto das 6 horas da manhã, o doutor veio, era troca de turno, ele veio conversar comigo. Paulo, quem tá com você? Ninguém. Eu falei, não, doutor, eu vim sozinho. Você veio sozinho? Aí, viu? Eu falei, vim, doutor. É isso aí, minha esposa tá com meus filhos em casa. Aí ele fala pra mim, você vai ter que ligar pra sua esposa, ou pra sua mãe, seu pai. Eu falei, mas o que aconteceu, doutor? Eu vou falar pra você, mas assim, fica tranquilo, você já tá sob os cuidados médicos, já tomou a medicação, você tá infartado. Assim, Cara, você sério. foi cometido um infarto, eu pedi pra repetir o exame de sangue e realmente foi constatado. Que é um infarto. Você tá indo para o HB agora e você vai para UTI. Direto. Nossa, a pressão tava 23, foi pra 29. Ah, não, né? O cardiologista tá te esperando lá. Isso é a cabeça. Sim, vai a milhão. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Eu tava até. Caramba. E eu tinha uma viagem, 5 horas da manhã. Falou certinho, tinha, eu tinha né? cliente me esperando, tinha reunião de alinhamento de projeto. Olha a cabeça pra onde vai. E agora? Só avisei, galera, ó, dá um tempinho aí que eu tô. Aí fui, graças a Deus aí, foi tudo muito. Muito rápido. Tem que agradecer a Rápido. Deus, a equipe médica, todos. Já cheguei, fui fazer cateterismo. Assim, eu escutei de muitos amigos, né? Amigos, família. Pai, você não. Você se cuida, cara. Você emagreceu, você fez tudo certinho. Você não. Mas aconteceu. Eu falei, você não vê carro. Você só vê carro novo em guincho hoje, né? Você não vê mais carro velho em guincho. Aí, aconteceu. Aí fez o cateterismo, né? Fiquei na UTI 2 dias, 1 dia e meio na UTI. Uhum. E fui pro quarto. Mas graças a Deus, e aí que eu falo agora, e a minha mudança de vida. Porque se fosse lá atrás,
Poderia ter Os sido. velhos hábitos. Às vezes poderia nem ter chegado esse dia, né? Exato. Poderia ter ido até antes, né? Por isso que é bacana. Né? Porém, assim, um fato, o meu médico, o doutor Maurício, ele fala para mim que eu ia ficar de 5 a 10 dias internado no quarto. Pedindo exames, tudo, Paulo, é 5 a 10 dias. E isso era terça, quarta-feira eu tava. Na sexta ia ter a apresentação da Luana no Dia dos Pais na escola, que era agosto, né? Primeira semana de agosto ali. Falei, doutor do céu. Falei, não, Paulo. Falei, não, mas tudo bem, eu tô aqui, né? Pelo menos no Dia dos Pais, o pai dela tá aqui. Sim. Graças a Deus. Porém, em um dia tudo mudou, assim. O meu quadro se reverteu. Para quem era para ficar de 5 a 10 dias, eu fiquei 2 dias e meio internado. Que benção. Devido à atividade física, à vida saudável. Sim. Ele falou, não, mas seu coração ele é um V8. Um motor. Cara, dá gosto ver seu coração trabalhar. O que aconteceu comigo, o motivo do infarto, foi a coronária, né? Principal, um coágulo. Que não tem explicação assim, certa. Pode ser o estresse, a falta de dormir, alimentação e outros fatores que a gente escuta, né? Sim. Mas o mais, assim, que me marcou foi isso. E eu falo, né, para todos, para vocês que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, todos os amigos meus já sabem disso, ouviram mais de uma vez, amigos, família, o que o Paulo tá aqui hoje, um dos maiores motivos, né, tudo é caminho de Deus, foi eu ter ido. Sim. 1h40 da manhã foi ter tido, ouvir a voz. Porque assim, minha pressão 3 horas da manhã, eu estava em 23, se eu tivesse dormindo. Sim. O médico fala para mim, ele fala, ó, ainda bem que você veio. Porque senão você poderia não ter nem tido tempo de vir. Nem acordado, ia direto. Então, existem 2 fatores aí que a gente consegue enxergar. Qual? Primeiro, o Paulo toma uma decisão de alguns anos atrás de praticar atividade física. Então, aquilo ali já é um grande diferencial, né? Outra, que é muito importante. O que é? Muitas pessoas não concordam muito com aquilo que o texto bíblico diz assim, olha, tudo é espiritual para quem é espiritual. E a gente enxerga aqui, especificamente, na história dele, algo da parte espiritual fez a diferença, porque se você lembrar, ele disse que por um período, para quem tem esse hábito, ele foi buscar o suporte aonde? No espiritual. Ele entrou no seu particular e ali ele ouviu uma voz. Vai para o hospital. Vai para o hospital. E aí ele obedece àquela voz e ele vai para o hospital. Então, tem 2 atenuantes que eu consigo enxergar que ele faz a diferença na vida de uma pessoa, né? Sim. Exatamente. Atividade física, que hoje a Organização Mundial da Saúde ela bate na tecla que a atividade física, nos dias em que nós estamos vivendo, é necessário. Mas quantas vezes você pode se assustar, mas a Organização Mundial da Saúde ela declara que a atividade física ela deve ser realizada na mesma intensidade que você faz higienização pessoal. Você fala assim, espera aí. Todos os dias. Todos os dias. No mínimo, uma vez por dia. Na verdade, a atividade física você precisa fazer só enquanto estiver vivo. Tá? Deixa eu lembrar você, ela é uma personal trainer, tá bom, gente? Sim, uma educadora física, então tem essa autoridade para falar. O Paulo falou aqui pra gente que os amigos dele, as pessoas que estavam perto dele, fizeram a seguinte pergunta: não, mas você não. Então, isso a gente entende que, assim, por que ele não? Você, por exemplo, você que é sedentário, você que não gosta você tá apontando de o dedo, hein, Darlene? Você que é sedentário, nem tá aqui, né, o meu amigo? Tem gente escondendo. Lá do outro lado do vidro, lá, a parte técnica escondendo. Lá atrás. Lá. Gente, nunca houve tantos médicos, vê se eu tô certa, falando para os seus pacientes, faça atividade física. Nunca houve. Todos os médicos que fazem... São unânimes.
Por quê? Por causa de vários fatores. O sedentarismo não pode ser maior do que a pessoa, do que quem faz atividade física. Hoje é necessário. A nossa vida é antes e depois da pandemia. A pandemia trouxe o hábito de ficar em casa. É gostoso ficar em casa, né? Forçado. Não é gostoso ficar em casa, cara? Sentado, dormindo, Comendo. comendo. Aham. A pandemia fez isso, ó. Não sai, fica dentro de casa, que até o caipira fala assim, né? Fica dentro de casa. Dentro de casa. É gostoso. Só que agora a gente empurra as pessoas para fora de casa. Faça uma caminhada. Ai, não tenho grana para pagar uma academia. Faz uma caminhada. Rio Preto tem uma represa gostosa, tem vários lugares que Não, mas não tem, é só mas Rio não Preto. precisa ir. Qualquer É. lugar que se está, dá para fazer uma caminhada, faz um alongamento, faça alguma coisa. Ai, já limpo minha casa o dia inteiro. Ai, isso não tem nada a ver com atividade física. Sinto informar. Vai fazer uma atividade física. Praticar atividade física. Praticar algum esporte, qualquer coisa. Mas é necessário. Graças a Deus o Paulo está aqui para nos contar isso, né? Para contar essa história. E é necessário, gente. É necessário. É isso daí. O Paulo. História impactante. É impactante. Ficou até meio gago. Você fala assim, sabe por quê que impacta? Impacta mesmo. Porque nós estamos vivenciando um ciclo vicioso de ritmo frenético. Agora vocês vão aprender outra coisa com o Paulo. Depois desse susto, mudou alguma coisa? Tudo. Mudou? Tudo. Com certeza. Aquele monte de empresa, aquela correria, a viagem. Qual foi a decisão que você tomou? Desacelerar. Desacelerou. Porém, no foco, o objetivo é o mesmo. Sim. Né? Mas o ritmo? Não, o ritmo bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Porque não adianta, né? Não tem jeito, né? A correria é importante, mas até certo ponto. Chega um momento que você fala, não. Porque eu sempre falo, vim de onde eu vim, né? Toda a trajetória que eu tenho orgulho de ter toda essa minha história que eu estou compartilhando. Cheguei num momento legal, porém não é nem um terço do que eu quero. Entendeu? Pretendo muito mais, né? Luto, sonho, batalho, estudo. Porém, fica para vocês, para todos nós aqui, temos que sempre buscar. Sim. Porém, nunca deixar de ser feliz com o que já temos. Que às vezes... Aprende. Aí tem um código aí, gente. Sim. Sempre buscar, sempre sonhar, mas nunca o quê, Paulo? Deixar de ser feliz com o que nós já temos. Deixar de ser feliz quer dizer deixar de ser grato com aquilo que você já tem. Já conquistou. Exatamente. Bacana. Às vezes buscamos muito, né? Muito. Tá no DNA, tá? Mas tem coisas, né? Eu sempre falo, né? Quem me convive comigo, seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso. É ser grato pelo que tem. Exatamente. É poder acompanhar os filhos, a esposa, a família. E conquistas, né? Comemorar as conquistas. E às vezes também nos prendemos em só grandes comemorações. Não. Comemora o pequeno também. Sim. Comemora o pequeno. Sim. Tudo é comemoração. Né? Tudo isso aí, você de uma certa forma acabou revendo algumas situações na sua vida. Bastante. Que você comentou comigo esses dias atrás, falou assim, Zé, hoje eu tenho X obras. Eu tenho 1, 2, 3, 4, aonde eu posso ter o controle. Exato. E não aquela quantidade de obras acontecendo tudo ao mesmo tempo e aonde você fica maluco. Exatamente. Aconteceu ontem, coincidentemente, um grande amigo veio, tem um serviço aqui assim. Falei, meu amigo, eu não tenho condições. Nunca sei ouvir o Paulo falar um ano atrás. Não, vamos. Não, eu já tenho uma aqui, tô negociando outra aqui, estamos negociando outra aqui. Estamos terminando uma aqui. Já tá tudo montadinho. Não. Agora nessa eu não vou. Eu não. Mas não pode perder. Falei, eu não tô aqui para atrapalhar. Se você precisar da minha ajuda, eu tô. Mas contigo eu não vou, porque eu não tenho condição. E isso nunca acontecia. Hoje, irmão, eu prezo muito pelo
menos é mais. Menos é mais. Menos é Mais família hoje. mais família, mais bacana. foco, mais concentrado, vivendo mais. Hoje eu tenho o privilégio, eu digo, poder levar meus filhos na escola. Não todos os dias, porque às vezes, Sim. devido à correria, mas a maioria dos igual. Nós falamos, Paulo, tem que chegar a tal hora. Ó, a pessoa tem que pegar meu filho a tal hora na escola e eu chego aí. Aham. Isso é. Acho que é um. Existem prioridades, né, na sua Exatamente. vida. Acompanhar meu filho no futebol, né? Que Aham. hoje ele Uhum. treina, seus campeonatos, seu jogo. A minha filha ali chega em casa, eu brincar de boneca, brincar de casinha, brincar daquilo, vai no parquinho. Adora passear, né? Fala que vai Isso que você passear. está falando aí, eu vi do meu irmão. Um dia ele falando assim, olha, rapaz, por causa do trabalho, que eu tive que me sacrificar. Às vezes saía, ele trabalha como vendedor, e chegou o período que ele ficava a semana fora. Aí ele fala assim, ó, o tempo é cruel, não tem como. Não tem volta. Não tem volta porque a minha filha, hoje, a mais velha, ela ficou muito mais tempo com quem? Com a mãe. E esse tempo passou e eu não aproveitei o crescimento da minha filha. Então ele diz assim, isso eu me arrependo. Exatamente. Pegou o código, pessoal? Você que é pai, é mãe, É. correria, frenético, você que não pratica atividade física, né? Você entendeu quando a gente disse que o nosso convidado era mais que especial? É. Que a É história de dele propósito. ia impactar a sua vida. É de Qual propósito. parte da história que te identificou? E Ou que te deu um alerta, né, ou Darlene? que te identificou para que você acordasse para a vida. É. Qual parte mesmo, meu amigo? Falcone? Eu escutei de um grande sábio que trabalhou comigo, ele fala, Paulo, quando somos jovens, buscamos, trabalhamos, que ele via o meu ritmo, né? Dinheiro, conquistas, graduações, pós-graduações, mestrado, e deixa, eu vi muito disso, deixa a família, deixa aquilo e vai, e busca, perde tudo. Aí depois, na idade, por dinheiro, né? Conquista seu patrimônio, é importante o dinheiro. Sim. Não estou falando mal de que não. Não. Temos que ter, temos que buscar, porém não pode ser a nossa prioridade. Eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre dinheiro e riqueza. Sim. Dinheiro é dinheiro, Riqueza. riqueza é outra história. Então ele sempre falava para mim, temos que buscar, porém, depois de velho, tem que estar bem, porque se você conquistar todo o dinheiro E não tem como desfrutar, o dinheiro não vai comprar a sua saúde, como o seu irmão disse, ele não vai comprar o tempo perdido, Aham. os momentos inesquecíveis. Sim. Isso não tem nada que possa pagar, né? É isso daí. É isso aí. É de propósito, pessoal. Eu tenho convicção de que o bate-papo sério, um bate-papo, vamos dizer assim, sem pauta, né? Sim. Ele tem edificado e tem contribuído nas nossas vidas. Mesmo porque todas as coisas concorrem para o Todas bem. as Contribuem para o bem. Contribuem, concorrem para o bem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Todas as coisas. Então, hein, Paulo? Que história, meu querido. Viúvo Bacana. aos 23 anos. 23 anos. É, Porém, recomeçando 6 anos depois, 6 anos constituindo uma depois, família constituindo linda. uma família Linda, abençoada. sonhando, Graças a Deus. agora Sonhando, saudável. buscando, saudável. Opa! É. Opa! Coração zero bala. Voltei Pra no cima. cardiologista. É isso aí, que bacana. E, bem, tem outras pessoas aqui, ó. Menciona, por favor. Erivelton, acho que a gente não tinha Erivelton. falado. Erivelton Silva, Ian Dias. Esse Ian, parabéns, Paulo. Ian, grande cunhado, exemplo. cunhado. Ah, é o Cunhado. cunhado. E cunhado. Mauro Silva. Não, esse é o Duda. Ah, É é o o Duda. Duda. É, Mas teve alguém aqui, ó, Givaldo Amaro da Silva. Tá dizendo assim, ó, Ah, o é Givaldo pena de não- pau. Isso é o futebol, né? É. Mas não passa na frente, Certo. não. Ah, tem um colega dele assim, ó, a bola judia dele, rapaz.
Ai, gente. gente. Eunice Galante, eu já tinha falado, Eunice? Minha tia. Rafael tia Eunice. Lira. Opa! Fábio Trídico. Fabio. Márcia Helena. Marcelena é a mãe. Ah, dona Márcia, que prazer. Dá para ver aqui que a família, o sobrenome Galante é grande, né? Tudo família. E a gente só vai esperar o convite para a gente ir um fim de semana lá na família lá do Paulo, levar a gente nós lá. vamos no rancho. esperar? Vamos esperar, ué. A gente ama rancho, hein? Então, rancho. E eu sei que o Paulo tem rancho lá em 100. É do pai da mãe. É do pai da mãe. Aí, Ana Ferrari, já tinha falado? Ela, o Duda, te cutucando. Paulão bate até na sombra. O Duda, ele é teu vizinho. Hein? Não mexe não. Deixa o próximo jogo. Ô, gente. Eliton, valeu, colega. O Eliton, valeu, Um abraço meu pro amigo. Eliton. Gente, Paulo, obrigado por você Imagina. contribuir no programa. Obrigado a vocês. De propósito, tá? A Muito gente obrigada. aprendeu muito Sim. a sua superação aí nessa questão, né? Obrigado por você contribuir com a sua história aqui, de pessoa de raiz, né? Esse é o raiz, né? A raiz Legal. familiar, Sim. pelas circunstâncias que Base você firme. passou, vivenciou. E é isso daí, pessoal. De propósito, a gente entende agora, depois de praticamente mais de 1 hora batendo papo, que de fato todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque depois de tudo isso que aconteceu, Paulo, principalmente por causa dessa questão aí que você poderia não estar mais no nosso meio, você entende que o Criador tem um propósito com você? Com toda certeza. É isso daí. Você ainda é instrumento para... Será instrumento ainda para muitas pessoas, correto? Com certeza. Com certeza. Com a sua empresa, a gente entende assim, que aquilo que ele coloca nas nossas mãos é instrumento do Criador para nós servirmos as pessoas, certo ou errado? Sim. Porque o fato de você hoje ser o gestor da construtora e o negócio que está surgindo agora sobre agenciar, tudo isso envolve pessoas, né? Pessoas. Então você é um instrumento. Mesmo porque o nosso maior Propósito? nosso maior amigo, que é Jesus Cristo, ele esteve nessa terra para servir, né? Com certeza. Então nós temos ele como exemplo. Uhum. Então nós precisamos servir também. Porque dele, por por ele, e para ele. são o quê? Todas Todas. as coisas. De propósito, nós encerramos o programa. Quer mandar um abraço especial para alguém? Para todos, toda a família, É. todos os amigos, para os meus amigos aqui também, todos Obrigado, presentes. obrigado. A gente já está esperando o convite para almoçar lá. Chega, bem. E olha, estamos aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Viu? Pocket Podcast. Foi um grande prazer. Um Que grande legal. prazer, fico Nós que feliz ficamos felizes e também. espero que esse projeto lindo, fantástico, aí continue cada dia mais. Deus Beleza. quiser. Faz toda a diferença na nossa Deus vida. quiser. Obrigado, Paulo. Obrigada, Obrigado a Paulo. vocês por tudo. viu? Obrigada a vocês que Propósito. estiveram aí durante todo esse tempo e até quinta-feira que vem, para quem estiver conosco. Um abraço. Abraço, obrigado.